Bom dia, graça e paz, igreja, que Deus nos abençoe essa manhã, que privilégio estarmos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo enchidos por Ele. Eu sou muito grata a Deus por essa igreja. Quando eu casei, eu morei a minha vida toda em São Paulo, e quando eu casei, eu vim morar aqui. Meu marido, ele já morava em Alphaville, e através de uma amiga eu acabei conhecendo essa igreja pulsante, leve, mas uma igreja verdadeiramente entregue à palavra de Deus. E isso é impagável, né? A gente ter um lugar assim, para a gente poder se abastecer, chegar perto de Deus. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me trazido para este lugar. Grata a Deus pelo meu marido, pelo meu filho que estão aqui. Grata a Deus por tudo que Deus tem feito. E hoje a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonada. A abundância. Deus é um Deus abundante, amém? Nós cremos num Deus que é um Deus abundante. Nós não estamos lidando com um Deus mais ou menos. Um Deus que cabe dentro dos nossos pensamentos. Nós estamos lidando com um Deus abundante, extravagante, né, Sidney? Extravagante. E viver em abundância de amor é desfrutar de tudo que Deus é. Desfrutar do seu propósito, como nós acabamos de ouvir aqui. É desfrutar de tudo que Ele nos prometeu. E Deus não nos prometeu pouca coisa. Deus nos prometeu muita coisa. Deus nos prometeu milagres e maravilhas. Deus nos prometeu propósito. Deus nos prometeu ensinamentos. Deus nos prometeu nos corrigir. Deus nos prometeu que em dias de aflições nós não precisaríamos nos preocupar, porque Ele já venceu o mundo. Deus nos prometeu cura, Deus nos prometeu livramento, Deus nos prometeu abundância financeira com portas dos céus abertas. Deus nos prometeu bênçãos abundantes, recalcadas, sacudidas. Esse é o nosso Deus, um Deus abundante, que nos prometeu tantas e tantas coisas, que é um Deus grande, maravilhoso. Deus prometeu favor. Nós somos um povo favorecido. A palavra diz: e outra vez verei a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Querendo dizer, outra vez vocês verão o favor que eu tenho na vida de vocês. Isso é maravilhoso. Um favor que infelizmente não são todas as pessoas que conseguem acessar. Nós temos um Deus abundante. Nós cremos num Deus grande, poderoso. Mas mesmo conhecendo a Cristo, mesmo muitas vezes conhecendo a Jesus, nós não conseguimos acessar essa abundância de Deus. Porque nós muitas vezes não sabemos nos posicionar. E infelizmente muitas vezes nós não sabemos quem nós somos em Deus. Viver com Deus é viver uma vida de propósito. É viver uma vida de autoridade. É viver uma vida de revelação. É viver uma vida para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? E a minha pergunta essa manhã para vocês é: você tem vivido como servo ou como filho? E eu queria que você parasse uns minutos para pensar nessa pergunta. Você tem vivido como servo de Deus
ou como filho de Deus. A Bíblia mostra para nós alguns textos sobre isso. Mas de uma forma prática, todos nós aqui somos filhos de alguém. Amém? E em sendo filhos, pode ser que quando nós estávamos chegando perto da nossa maioridade, nós pedimos um carro ao nosso pai. Nosso pai, vamos dizer, tem condições, nós temos sido bons filhos. E nós chegamos ao nosso pai e falamos: pai, o senhor pode me dar um carro? Quando nós somos filhos, não existem travas, existe um livre acesso, porque naturalmente você é a extensão daquele pai. Mas diferente de filhos, se formos um funcionário, um servo, e tivermos que pedir um carro para esse mesmo pai, nós pediremos com ressalvas, nós pediremos com receios, nós pediremos como se aquilo fosse algo que talvez eu tenha que pedir de forma constrangedora. Mas existe um texto na Bíblia, e eu queria falar um pouco sobre ele com vocês essa manhã. É um texto muito conhecido, é o texto do filho pródigo. Nessa parábola que Jesus nos conta, ela fala um pouco sobre os fariseus. Sobre os fariseus conhecerem a Deus como Deus e não a Deus como pais. Quem são os fariseus? São aqueles que têm conhecimento de Deus, mas eles não vivem Deus. Eles conhecem Deus como Deus, mas não Deus como Abba Pai. E quando nós lemos em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 31, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Qual é a cabeça desse filho? Ele tem uma cabeça de filho, de herdeiro. E a palavra continua falando: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Aquele filho, ele sabia que ele era filho, ele tinha uma postura de filho. Ele sabia que ele tinha uma herança. E muitas vezes nós vivemos assim. Nós temos um pai, nós sabemos o que temos, mas chega um momento da nossa vida que por exercermos a nossa fé há tanto tempo, por estarmos no ministério há tanto tempo, nós começamos a tomar decisões pela nossa própria cabeça. Nós achamos que nós viramos Deus. E aí nós saímos para o mundo, e aí nós paramos de perguntar se a gente tem que ir para a direita, para a esquerda, abrir, fechar, mudar, se mudar para um outro país, como acabamos de ouvir, ou ir no bairro vizinho. Para onde temos que ir, o que temos que fazer. E quando isso acontece, aquilo que Deus tinha nos dado começa a se esvair. Mas a palavra continua. Caindo em si, ele disse: o que eu estou fazendo? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo. Ele não falou tragam um novilho, ele falou tragam um novilho gordo. Deus, Ele tem o melhor, Ele tem a abundância para as nossas vidas. Deus é um Deus abundante. E o texto continua falando, vamos fazer uma festa e comemorar. Ele não fez um jantar para o filho, Ele não deu um sermão no filho. Ele fez uma festa abundante, maravilhosa, aonde havia músicas, diz o texto. Viver na presença de Deus, não importa o quanto erramos, erraremos sempre, essa é a nossa natureza presente. Não será depois que subirmos, mas a presente é. Erraremos, mas precisamos saber para onde voltar, porque o Deus que servimos não é um Deus pequeno. A nossa vida não está fadada a viver no normal. A nossa vida, ela já foi predestinada para vivermos o extraordinário de Deus, amém? Jesus podia ter parado a parábola aí, mas ele continua. E ele diz, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está fazendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo. Um novilho, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Queridos, nós precisamos tomar cuidado para a gente não virar crente recalcado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente passa muito tempo dentro da igreja. E porque nós não entendemos quem somos diante de Deus, nós acabamos vivendo uma vida no linear mais baixo do que podemos. E quando começamos a ver o outro, que erra, que peca, que não trabalha tanto quanto você na casa de Deus, recebendo o novilho gordo, o nosso coração entende aquilo como uma injustiça. E nós precisamos tomar cuidado para não permitir que o diabo, ele crie isso na nossa mente. Amém? Então ele diz, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, diz o filho. Que cabeça tem o filho mais velho? O filho mais novo tem uma cabeça de filho, mas o filho mais velho, ele tem uma cabeça de servo, de escravidão. Tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Aleluias. Queridos, nós precisamos tomar cuidado para não vivermos como servos, tendo um Deus que tudo tem, que tudo pode, que tudo faz, e a nossa vida é uma vida escrava. Eu quero dizer para você nessa manhã que tudo que o diabo quer é que você veja que você é um servo e não um filho de Deus. Ele quer que você trabalhe incessantemente para Deus, sem entender quem você é diante de Deus. Porque você vai se frustrar e provavelmente o seu propósito,
a abundância que Deus quer tanto dar para você como fazer através de você, não chegará. A gente vê Jesus tentando nos ensinar isso mais de uma vez. Quando lemos a passagem de Marta e Maria, Lucas 10 diz: e aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Não está errado. Veja, nós somos servos de Deus. Mas existe uma diferença naquele que serve, porque honra, porque busca, porque reconhece, porque sabe que o Pai que ele tem, nele, colocou um legado. Então eu sirvo porque eu estou servindo um legado. E eu por isso busco qual é a vontade do meu Pai. E como eu trago toda a abundância que existe em Deus para o meu serviço na terra. E existe o servo que faz com medo que se não fizer, Deus o castigará, Deus não o abençoará. Faz porque faz como uma tarefa e não como uma graça que Deus deu a ele. E aproximando disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Mentalidade recalcada por falta de saber quem somos diante de Deus. Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não nos será tirado, Ele é nosso por direito, se assim fizermos essa escolha. Uma coisa que é importante a gente ter em mente, gente, nós estamos falando nessa manhã da abundância do amor de Deus. Deus nos amou e Ele quer dar muitas coisas para nós. E muitas vezes nós não entendemos o testamento que temos em nossas mãos. Em Hebreus 9, 15 e 17 diz: porque não há testamento, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Quem morreu? Jesus. Quem tem o testamento hoje nas mãos? Nós. Nós recebemos uma herança. E por algum motivo, nós continuamos vivendo a nossa vida como se fossem pessoas comuns, como se não tivéssemos um Pai abundante, cheio de promessas a nos dar, cheio de coisas a realizar através da nossa vida, cheio de bênçãos, sim, bênçãos, de todas as ordens possíveis, mas temos uma mentalidade pequena. Achamos que podemos pouco. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Mateus 7 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus já falou que quer nos dar as coisas. Nós só não estamos coletando por falta de saber quem somos. Mas tem uma chave aqui, queridos, que é o que devemos pedir ao Pai. E a resposta dessa pergunta é a vontade dEle. Vocês lembram que Jesus, indo para aquela cruz, Ele falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua.
E naquele momento, e como nas nossas vidas, muitas vezes parece que quando falamos isso para Jesus, nossa vida vira um caos. Mas depois, Deus honra. Porque o que Deus quer é que a gente faça a vontade dEle. Amém? Existem pré-requisitos estabelecidos na Bíblia para que a gente possa viver a abundância de Deus. Tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E esses pré-requisitos estão em João 14, 23, onde diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Significa isso, faz a minha vontade. E o meu Pai não é o Senhor, não é alguém que simplesmente nos submete. Ele se refere ao Pai, o amará e viveremos para Ele e faremos nele morada. Ele habitará em nós. Então, se nós queremos viver a abundância de Deus, nós precisamos de uma coisa chamada posicionamento. Nós precisamos mudar a forma com que nós nos relacionamos com Deus. Nós precisamos entrar na presença de Deus, sim, com submissão, com humildade, mas ao mesmo tempo com autoridade em saber quem somos, como filhos de Deus. A palavra diz: portanto, achegue-nos confiadamente ao trono da graça. Confiadamente quer dizer, você precisa ter autoridade para saber o que você está pedindo para o seu Pai. Autoridade e fé para saber que o que você pedir, se estiver alinhado com a vontade dEle, Ele nos dará pela graça. Mas a nossa mentalidade é uma mentalidade humana e muitas vezes ela luta contra o nosso espírito. Nós achamos que nós não temos autoridade para pedir algumas coisas, ou que mesmo por tantos anos já pedimos isso ou aquilo não vai mais acontecer. Mas eu preciso te lembrar que você não é servo, você é filho. Tudo que Deus tem é seu. E por causa disso, você tem legalidade para pedir a Deus. Mas, queridos, nós sabemos que um relacionamento, um conhecimento, conhecer a Deus, viver tanto tempo com Deus, sem um relacionamento, não nos dá acesso às revelações de Deus. Nós precisamos ansiar pelas revelações de Deus. O Espírito Santo, ele veio para nos revelar as coisas. Há 6 meses atrás, tinha uma pessoa na minha família que estava passando por um problema sério. E eu queria saber se Deus ia curar ou não. Foram 2 meses na madrugada orando, pedindo para Deus uma palavra. Até que uma noite Deus falou: pode perguntar que agora eu te responderei. Na manhã seguinte, quando eu acordei e abri a palavra, ali estava escrito que Jesus não só o curaria, mas como Ele faria, quais as etapas Ele faria dessa cura. Queridos, se nós sabemos o Deus que nós temos, se nós sabemos que Ele é o nosso Pai, que tudo que é dEle, Ele nos deu, nós precisamos ter a audácia de, como filhos, querer saber o que Deus tem para nós. Porque a paz que excede todo entendimento vem de um relacionamento profundo com Deus, aonde Ele se revela de maneira sobrenatural. Não dá mais para vivermos no morno. Deus não se revela no morno. Deus não dá cura, não dá línguas, não dá profecias. Deus não muda a nossa história de maneira sobrenatural se estamos no morno. Nós precisamos ir para o quente, assumir a nossa relação potente com Jesus, frutífera, uma relação
que dá frutos. Se não, queridos, seremos cristãos que sabe que Jesus cura, mas quando Ele ora por cura, Ele não vê cura. Seremos cristãos que sabe que que Deus nos dá dons de línguas, e não vemos isso. Que Deus nos dá tanta coisa, coisas financeiras, saídas, família, filhos, esposa, marido. Tudo aquilo que tem no coração dele, Ele quer nos dar. Mas se não tivermos um relacionamento, se não soubermos quem somos diante de Deus, se não tivermos autoridade para requerer do Pai aquilo que do céu Ele já nos deu, nós não viveremos a abundância do amor de Deus para as nossas vidas, mesmo Ele já tendo colocado isso à nossa disposição. Tati, como é que eu sei se eu estou vivendo como servo ou como filho? Pelos frutos da sua vida. Olha para trás. Olha para trás. Você tem testemunhos? Porque é impossível você viver uma vida com Deus que não haja testemunho. É impossível. A sua vida precisa estar dando frutos. Você precisa ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Você precisa ver, não coisas normais. Deus não trabalha com o normal. Porque Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser honrado. Nós estamos falando de propósito desde a primeira pregação. Qual é o propósito para tudo, inclusive para as promessas de Deus na nossa vida? É para que o nome dele seja glorificado. Não existe nada que Deus queira nos dar, nada que Deus queira fazer conosco, que não venha carregado com o propósito do nome dele ser glorificado. Então, quando algo acontece na nossa vida, o nome dele precisa ser glorificado. Há muitos anos, Deus me tirou de uma empresa, onde eu tinha tudo. E me deu uma palavra, sai desta terra e vai para outros lugares. E Ele foi me mostrando onde eram esses lugares. Mas quando Deus fala para eu ir para esses lugares, eram lugares onde tinha nada. Mas eu saí do tudo para o nada, dentro da palavra de Deus, para que Deus pudesse fazer tudo na minha vida. E hoje o que eu vivo e o que eu tenho não é fruto das minhas mãos. Hoje eu tenho testemunhos de que Deus, Ele age, Ele cumpre quando fazemos a vontade dEle. Às vezes algo tão simples como Deus já nos pediu tantas vezes, os dízimos, as ofertas, e somos tão negligentes. Mas o posicionamento muda tudo. Quando nós nos posicionamos, Deus fala, traz as premissas, traz aqui o meu dízimo, as suas ofertas. E eu farei abrir as comportas dos céus. Nós não temos ousadia para fazer isso. Nós não temos. Nós achamos que não vai dar o dinheiro. Nós não entendemos que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem abundância de recursos. E vivemos numa vida contada ali, ó. Ai, será que esse mês vai dar? Querido, a sua cabeça precisa expandir. Se nós formos fiéis à palavra e à vontade de Jesus, nós teremos autoridade para quando o inferno se levantar, orar e falar que não, Satanás. A minha vida está diante dele. Jesus, julga a minha causa, porque o Senhor sabe que os meus dízimos, as minhas ofertas estão no teu altar.
Então, Senhor, em nome de Jesus, traz sobejo para a minha vida. Traz em nome de Jesus abundância, portas abertas. Traz, Senhor, pessoas. Traz em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem. Não pela minha vida, mas para que o seu nome seja glorificado. Aleluias. Esse é o Deus que servimos. Querido, eu já acabei meu tempo aqui, mas eu queria acabar apenas com um versículo para vocês. Tudo que vivamos sabendo quem somos, filhos, não servos. E tudo que façamos, sabemos que fazemos por um propósito, que é servir e glorificar o nome dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, a origem de tudo é dEle. Por Ele, através de Jesus. Tudo que nós fazemos precisa apontar o nome de Jesus. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A nossa vida, vivermos como filhos, entendemos quem somos, tem um único propósito, que é o nome do Senhor Jesus ser glorificado nessa terra. Amém? Deus abençoe, queridos.